E aí, pessoal? Tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Sei que estou errado, peço desculpa a todos vocês, mas vamos dar uma olhadinha no relatório do Fatinha, o FATN 11. Relatório de junho, vamos direto para o relatório. Relatório de junho. Como a gente já sabe, o FATN é um fundo que trabalha nesse modelo de plug and play, em que eles fazem obras nas lajes corporativas e locam para os inquilinos sem o cara ter que fazer nada. Ele só entra, pluga o computador e pau na máquina. Com isso, ele consegue fazer contratos atípicos, multas maiores, né, caso o cara saia, e que não tem revisional. Também faz parte desse modelo, né? Mais focado ali para o middle market, empresas que não precisam de grandes áreas para operar. E o que chama atenção bastante, no fundo, né, é essa velocidade de recolocação. Quando sai alguém, já entra alguém novo na unidade, que faz com que o prazo dos contratos tenha sido ali, de recolocação, né, dos contratos não, de recolocação, seja ali na casa de 13 dias. Então é muito bom, porque deixa a vacância do fundo muito próxima de zero, né, no mês a mês. E aí a gente até viu isso historicamente. Se você pegar os relatórios passados, você vê que a vacância não é muito alta. Uma tese muito interessante, muito diferente para Lages, né? Bom ter essas novidades no mercado. Gerido pela Unitais, na figura do professor João e da Carolina Gregório. Administrado pela BR Capital. Falando dos números do fundo em si. A área privativa aí subiu nesse mês, de 33 mil para 34 mil metros quadrados. 117 lajes corporativas distribuídas em 52 edifícios, é bem pulverizado, né? Vários prédios diferentes, e cada prédio tem várias unidades, então isso acaba sendo muito bom. Pulveriza bastante, né, a receita. 107 inquilinos diferentes, teve um aumento expressivo aí em relação ao mês passado, que estava com 92. Em relação às regiões também, regiões diferentes bastante, só que com uma concentração ali em Vila Olímpia. O fundo tem aproximadamente uns 60% das lajes em Vila Olímpia, então é um ponto de atenção, mas é a região onde eles mais conhecem, que eles têm mais contato, assim, com os inquilinos e tudo mais, então eles conseguem manter uma vacância bem baixa na região como um todo, né? E também teve um aumento nessa concentração por causa do edifício inteiro lá do Brasília Machado que eles compraram, que fica na Vila Olímpia, mas que eles estão direcionando. A gente vai ver mais pra frente. 0,8 sobre patrimônio líquido de taxa de administração e sem taxa de performance. Nada a declarar, perfeito. Indo para os números, o fundo está com 454 milhões de patrimônio líquido, subiu aí em relação ao mês passado, que era 440 milhões. Conforme ele vai adquirindo e integralizando os imóveis, essas áreas vão entrando, né, na contagem de receita, na contagem de patrimônio do fundo, faz parte. O valor patrimonial da cota está em 98,50, sendo negociado a 76, ou seja, a gente vê que tem um desconto aqui, né, em relação do mercado, em relação ao OVP. O fundo está com 9 milhões ali, quase 10 milhões em caixa. E subiu bem em relação ao mês passado, que estava 4,89. E só que eu não sei efetivamente o que aconteceu aqui para esse valor ter subido para tanto. E no mês passado para ele ter caído tanto. Não sei se pode ter sido algum erro de digitação lá, não sei o que aconteceu. Mas ele está com quase 10 milhões agora de caixa para lidar com a amortização desses CRIs aqui, que é uma coisa que a gente também vai ver mais para frente. A quantidade de cotas subiu pelas integralizações, na maioria dos pagamentos ele faz com cota. Então foi para 4 milhões e 600 mil cotas, tinha 4 milhões e 490 mil cotas. As receitas, operacional aqui caiu, 4 ponto, bruta, né? Caiu 4,2, as outras subiram. Só que eu não sei se vale tanto a pena a gente focar nesses números por enquanto ele está integralizando Brasília, porque a tendência é que esses valores sempre subam, né? Porque entra em uma laje nova e começa a contar a receita, começa a contar o operacional, então a tendência é que ela vá subindo, não é reajuste, não é muito por conta do mercado em si, porque ele vai adquirindo aos poucos as coisas. Então é mais para dar um norte de como está indo, mas não para tomar uma decisão em cima desses valores aqui, sabe? As despesas caíram bem em relação ao mês passado, 23%, quase 24%, né? O CRI está tomando ali 8%, né, da receita, da parte de juros dos dois CRIs. A amortização, só um tá já cobrando a amortização, o outro ainda vai cobrar. Então o caixa vai ter que lidar com essas duas cobranças aqui. Mas aí a gente vê na parte do CRI lá, como tinha falado antes. Os cotistas subiram, a liquidez subiu, a ABL subiu, né, por conta justamente da aquisição dos 3 escritórios lá do Brasília Machado. Indo para a parte aqui mais escrita, né, mais detalhada, que a gestão coloca, a receita de locação subiu 2,3%, muito por conta do reajuste monetário aqui, né, do reajuste de contrato, de 5 contratos. Teve uma multa do inquilino aqui desse conjunto 52, que a gente vai falar dele daqui a pouco, porque ele aparece na parte mais à frente ali, que ele saiu, pagou uma multa, mas ele continua no fundo, como um todo, ele só mudou de prédio. Só que a gente vê daqui a pouco. E 2 escritórios que adquiridos que já tinham locação, que fizeram a receita de locação subir, né? A receita total caiu 4,2, porque
teve muita multa rescisória no mês passado, então deu uma inflada, né, na receita total, e teve essa redução da contribuição do ganho de capital em relação ao mês anterior. Beleza? Em relação ao que o fundo tem disponível para distribuir de ganho de capital, estava com 1,78 milhões no mês passado, agora está com 1,2. E pelo ritmo que ele vem distribuindo, daria para distribuir mais 2 meses. Eles vêm distribuindo na casa de 660 mil. Só que provavelmente eles vão tirar o pé nessa distribuição para poder prolongar essa distribuição de ganho de capital, até conseguir vender alguma coisa ou até secar efetivamente essa linha de ganho de capital. Né? Eles não dão muita clareza de se eles vão vender alguma coisa, como que tá isso na verdade, mas a tendência é que mais uns meses esse valor acabe, né? Em relação às cotas do TJKB, dos FIIs que eles têm lá, o fundo está distribuindo 126 mil. Vale lembrar que ele já distribuiu mais aqui, distribui 142, mas a distribuição no TJKB caiu também. E aqui caiu, só que esse valor ainda é maior do que quando o FATN fez a transação para o TJKB, pegando as cotas do TJKB. O valor de locação que ele tinha nessas lajes era menor do que essa distribuição que ele conseguiu via TJKB, né? Então foi um ganho para os cotistas do FATN. As despesas caíram 23%, né, como a gente falou, em relação ao mês passado, muito porque no mês passado tiveram umas taxas aqui, essa taxa do ITBI, para o registro de imóveis, e a parcela anual da CVM, que é uma cobrança bem específica. Então acho que agora volta à normalidade, né? O mês passado é que foi anormal. Então essa queda aqui é voltando para a normalidade. Em termos de reajustes, teve o reajuste aqui desses conjuntos, que foi 5 contratos que a gente falou lá em cima, e aqui aquela parte da transação do locatário do conjunto 52, que o fundo recebeu uma proposta melhor para alugar o quinto andar do Brasílio Machado. Então, esse contrato que já estava para vencer, do conjunto 52, o inquilino foi transferido, né, ele foi realocado em outro imóvel do fundo, que atendia melhor ele também, enquanto que o conjunto 52 foi locado junto com uma outra área lá do quinto andar, para um outro contrato atípico, com 60 meses, a partir de outubro. Então meio que foi aquele jogo de ganha-ganha para todo mundo, né? O fundo ganhou um mês ali de quebra de contrato do inquilino, que foi para um lugar, provavelmente pagando um aluguel um pouco mais barato, mas também, né, dentro de um contrato atípico, uma área que atende melhor ele, enquanto que a área que ele estava foi locada melhor também, em melhores preços, para um outro inquilino. Aí tiveram aqui formalizações de contratos, né? Outros contratos também, tal, nada demais. E o novo contrato aqui desse conjunto 112, do edifício de Etage, que era a única vacância que o fundo tinha, fora do Brasílio Machado. Então, com essa nova locação aqui, a partir de julho, o fundo, como um todo, volta a ter 100% de ocupação. Muito bom. Compra e venda de ativos, o fundo comprou conjuntos do Brasílio Machado, conjunto 31, 32 e 82, que somam lá aquelas 819 metros quadrados, né? Integralizando aqui mais lajes do Brasílio Machado dentro do FAT. Aqui na liquidez, nada muito diferente dos outros meses, alteração do regulamento para adequar lá a CVM 175. No Brasílio Machado, mais obras terminaram aí, os conjuntos 12, 141 e 142, né, no primeiro pavimento e no 14º, e já tem contratos aí a partir de junho para essas unidades, né? Muito bom, o fundo está trabalhando muito bem em cima do Brasílio Machado, diminuindo muito rápido as vacâncias, com muita força, e já botando as receitas de locação à vera, assim, né? Aula da gestão. Nos indicadores operacionais, 99% vago, que agora vai ser 100%, porque loucou, né? O detalhe. Essas linhas aqui, ó, no Brasílio Machado, de negociação, tratativas contratuais e partes vagas diminuíram muito. O fundo conseguiu melhorar bem essa parte de aluguéis vigentes e tratativas contratuais. Veio trabalhando muito bem nessas locações, isso não dá para negar. Apesar de que a parte financeira já era coberta por uma RMG. Então ele está fazendo essas locações para não depender da RMG. Mas financeiramente o fundo já receberia tudo mesmo, né? Falando do Brasílio Machado em si, ainda tem umas lajes a serem adquiridas, que são esses quadradinhos brancos aqui, né? E o que já está adquirido, a gente consegue ver nessa torre da esquerda aqui, que está praticamente tudo locado já. Muito, muito brabo, assim. Como que a gestão, o professor João e a Carolina são brabos mesmo, assim. Os caras são sinistros. E ainda tem bastante coisa para comprar no imóvel. Nos indicadores operacionais, a gente vê aqui, ainda nos indicadores, né? Os reajustes vai ter uma parcela grande aqui em agosto, uns 17%.
Os vencimentos vão começar mais lá em 2027 mesmo, aqui 2026 é só 13%, não é tanta coisa assim. Prazo médio de contrato 3 anos. A receita de locação por área veio crescendo ao longo do tempo, a gente consegue ver aqui nas barrinhas, né? O que é muito bom. E aqui é ainda mais interessante, porque aqui é a receita de locação sobre a área total. Ou seja, ela não considera carência, mas considera o que está vago no cálculo do preço, né? Então isso aqui deveria ser até um pouco maior, se a gente só considerar o que está sendo locado mesmo. E 132 um metro quadrado é muito acima da maioria das regiões que tem no fundo, assim. Muito acima. Então, a gestão conseguir fazer essas locações nesse valor de aluguel, mantendo a vacância baixa, é muito mérito mesmo da gestão, assim. Isso não dá pra negar, não. A maioria dos contratos IPCA já era mais meio a meio, agora acho que tá indo tudo mais para IPCA. Aqui na DRE é onde a gente consegue ver tudo que a gente falou aí em números, né? Que a gente vê aqui ó, a quedinha na receita bruta, muito por conta aqui dessa linha de venda de ativos, que foi bem menor para esse pro mês de junho, né? Então deu uma diminuição no total, mas a receita de locação subiu por conta das multas contratuais, como a gente falou e tudo mais. Nas despesas, a gente vê que teve queda na maioria das linhas, essas duas linhas aqui maiores, né? São referentes àquela taxa lá ITBI e tal, que a gente falou, que voltou meio que à normalidade dos outros meses. As obras foram 113 mil em obras. E aí, sempre que a gente fala de obra, a gente vai falar daquela linha do FRA, da linha de reposição de ativos, né, o Fundo de Reposição de Ativos, que é aquela parte que o fundo pega 3% desse valor aqui, que vai cair nesses 141 mil aqui. Desses 141 mil, 63 foram usados dentro desses 113 aqui para a obra, e o que sobrou, os 78 que sobraram, foram para reserva do FRA, que já está lá perto de 1 milhão. Que mais para frente, quando o fundo for usar esse valor aqui para repor imóvel, para fazer obra e tudo mais, tem um dinheiro sem ter que mexer nos resultados, né, do fundo como um todo. Fazendo aqui receitas menos despesas, a gente chega nesse resultado operacional em que o fundo, né, ele tinha no mês anterior esses 1.211 aqui e guardou 22 mil nessa reservinha para os meses seguintes. E aí no acumulado de 12 meses tem isso tudo aqui, de movimentação do FRA e do resultado operacional, essa linha aqui. Beleza? Aqui a composição da remuneração, 7 centavinhos do CRI em relação às despesas, né? Fundo gerando 92 da receita de locação e dividendos, então ainda tem bastante coisa aqui ó, da receita de venda. E aqui daria pra gente ter uma ideia mais ou menos do recorrente do fundo, né? Que seria esses 92 menos o 27. Então seria ali na casa de 70 centavos, 65, mas aí vai ter alguma receita financeira para distribuir, seria na casa dos 70 centavos, né? Que seria basicamente tirar essa linha aqui, ó, para fazer a conta. Só que como o fundo não informa isso, né, se vai continuar distribuindo, se vai vender alguma coisa ou não, fica muito difícil da gente saber efetivamente quanto que o fundo vai pagar de recorrente. Mas esses 80, pela matemática, eles parecem não se sustentar por muito mais tempo. Tem 1 milhão e 200 lá na linha de ganho de capital para distribuir, então mais duas distribuições dessa acaba. Só que aí ele deve distribuir perto disso aqui. Então dá mais uns 4 meses aí fazendo essa distribuição até tentar vender alguma coisa e manter os 80 centavos. Mas essa é a parte matemática, né? A parte de ações que o fundo vai fazer efetivamente, isso a gente não tem como saber e eles não informam. A parte mais chata do fundo que é eles não falarem as coisas efetivamente, né? A comunicação é muito ruim. Mas faz parte do jogo. Fundo distribuindo 80 centavos. A remuneração do patrimonial mensal, isso aqui é besteira, dá pra gente pular. Fundo distribuindo 0,81, né, quase 1% por mês em relação aos outros FIIs com participação no IFIX, de lajes, né, que estão distribuindo ali 0,55. Aqui, como a gente falou, as concentrações em Vila Olímpia, muito grande. Nas outras duas áreas aqui nem é tanto, né, no Brooklyn e na Berrine. Mas de Vila Olímpia é bastante coisa. Bem diversificado. A taxa de ocupação das áreas são bem altas, só que o do fundo é quase tudo 100%, né?
tirando lá do Brasília Machado, então é bem melhor do que a taxa de ocupação das regiões em si. A absorção líquida é a diferença entre o que está sendo locado na região e o que foi devolvido na região, né? A gente vê que Vila Olímpia aqui, ó, tá para baixo. Então ela devolveu mais área do que locou, que é onde o fundo tem uma concentração. Então isso aqui não é para se preocupar, mas acende um ponto de que, tipo assim, opa, pode respingar alguma coisa no fundo. Não necessariamente, mas o fato de estar sendo devolvido mais coisa do que locada indica alguma coisa, né? Enquanto que nas outras áreas está tendo muito mais locação. A Berrini, você pode ver que o pessoal está locando muito na Berrini e devolvendo pouco. Liquidez ali na casa de 1,5 milhão. Muito bom. Até surpreendente esse valor aqui ter subido tanto. E é bom ter essa liquidez acima de 1 milhão para um fundo que é muito pequeno. É muito bom. E os cotistas meio que se mantiveram aqui na casa de 18, 19 mil, né? Teve uma queda no primeiro trimestre, mas já voltou a subir de novo. Falando dos CRIs, né? O fundo só faz CRI quando o CRI remunera mais do que IPCA mais 10. O imóvel remunera, ele faz o CRI para poder, de forma que o fundo está gerando cubra, né, a receita. E aí a gente vê que o resultado operacional aqui, de serviço da dívida, despesas e tudo mais, é quase 3/4, né, do fundo aqui, enquanto que as despesas estão na casa ali de 25%. Sendo que a dívida em si é 7%, né? Os juros do CRI, que é esse valor aqui de 326 mil. A alavancagem em relação ao patrimônio, né, é muito tranquilo, está muito sossegado. Nada para se preocupar assim. 11%, ó. Tipo, muito, muito tranquilo. Em relação aos CRIs, taxas muito boas nos dois CRIs. Um já está cobrando amortização, esse CRI 1. O CRI 2 vai começar a cobrar em outubro de 25. Então vai entrar agora, né? Esses valores lá no caixa. E aí, o fundo está com 10 milhões lá, né? Então 10 milhões vai dar. Não sei, mais uns 6 meses aqui, talvez. 1.200, 2.400, 3.600, 4.800. Não, tem mais tempo até que o fundo aguenta. Que deve ter mais um ano aí. Que o fundo aguenta com o caixa que tem lá. Mas fato é que ele vai ter que reciclar alguma coisa aí. Ou tentar emitir, num cenário horrível para emitir, para conseguir não ter problema, né? De caixa, junto com as amortizações a serem pagas. Então é um ponto de atenção aí em relação àquele caixa lá e tal. A gente tem que ficar muito em cima, porque como eu falei, né, as informações não são muito claras assim no relatório. Então a gente tem que ficar de olho. E aqui os ativos. Acho que não tem nada de mais. Mas enfim, por fim, é o mesmo de sempre, né, no FATN. Gestão boa, o operacional voando, a informacional não é boa, mas o fundo está entregando. A gente vê pelo Brasília Machado quanto que o fundo tá trabalhando bem, né, já arrumando os contratos de locação e tudo mais. E continuar acompanhando, sem grandes novidades. Beleza? Até mais!